Eu vou ler agora. Eu vou ler o 2. Josué 12. Que fala sobre reis vencidos por Moisés. São estes os reis do país que os israelitas derrotaram, cujo território ocuparam do outro lado do Jordão, ao oriente, desde a torrente do Arnon até o monte Hermon e toda a Arábia Oriental. Seom, rei dos amorreus, que residia em Hesbom e dominava desde Aroé, a margem do vale de Arnon, e desde o meio deste vale e a metade de Galaade, até o rio Jaboque, fronteira dos Anomitas, e sobre a Arabá até o mar de Genezaré, a leste e até o mar do Arabá, ou mar salgado, a leste, até Bet-Gesimote e ao sul, ao sopé das encostas do Fasga. Og, rei de Bassã, um sobrevivente dos Refaítas, que morava em Astarote e em Edraí, dominava o monte Hermon e Saleca, todo o Bassã até a fronteira dos Gesuritas e dos Macatitas, e sob a metade de Galaade até a fronteira do Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo de Javé, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo de Javé, deu a seus pais em herança as tribos de Rubem e de Gade, e a meia tribo de Manassés. Reis vencidos por Josué. E são estes os reis do país, vencidos por Josué e pelos israelitas, aquém do Jordão, ao ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alac, que se eleva em direção a Seir, e cujas terras Josué deu em herança às tribos de Israel, de acordo com suas divisões, nos montes, nas planícies, na Arabá, nas encostas, no deserto e no Negueb, o país dos heteus, dos amoreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, perto de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gaze, o rei de Dabir, o rei de Gader, o rei de Orna, o rei de Arad, o rei de Lebima, o rei de Odolon, o rei de Macebá, o rei de Betel, o rei de Tafua, o rei de Ofer, o rei de Afec, o rei de Saron, o rei de Meron, o rei de Azor, o rei de Semeron-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Sedes, o rei de Jaquimã, o rei no Carmelo, o rei de Dor, nas alturas de Dor, o rei de Goim em Gilgal, o rei de Tersa, ao todo 31 reis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu vou ler uma página da Viagem pela Bíblia. Quem eram os profetas? Profeta não é um adivinho, alguém que olha para o futuro como vidente. Deus falava com os profetas da Bíblia, dando-lhes mensagem que devia ser transmitida ao povo, a um grupo ou a uma pessoa em particular. O profeta tinha então o dever de comunicar a mensagem, por maior que fossem as dificuldades que encontrasse. Nem sempre, porém, eles eram compreendidos. As pessoas às vezes zombavam dele, perseguiam-nos, porque a verdade era dura de ser ouvida. Eles criticavam os que cometiam injustiça e os que oprimiam os pobres, e denunciavam os que adoravam ídolos e faziam tudo por dinheiro. Os profetas provinham de todas as classes sociais, podiam ser sacerdotes, aristocratas, camponeses. Um texto da Bíblia é composto por palavras
dos profetas, como por exemplo, Elias, Amós, Isaías, Oséias, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são quem eram os profetas. Agora, quem foi o pai dos 12 patriarcas? A história de Israel como nação começa em Jacó, neto de Abraão, chamado também Israel. Daí o nome que o povo passou a adotar depois de sua instalação em Canaã. Até então era chamado dos hebreus, que significa povo que passa, que anda. Jacó teve 12 filhos, que foram os fundadores das 12 tribos de Israel. Sua primeira esposa, Lia, teve 6 filhos: Rubem, o primogênito, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zabulon. A outra esposa, Raquel, teve 2 filhos, José e Benjamim. Com Bala, escrava de Raquel, Jacó teve mais 2 filhos, Dan e Neftali. E com Zelfa, escrava de Lia, outros 2, Gade e Azé. Um dos filhos de Jacó, José, acabou por viver no Egito. E quando chegaram os anos de fome e de miséria em toda aquela região, Jacó também foi para o Egito com seus filhos e seu povo. Seus descendentes ali viveram durante séculos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Depois eu vou ler esse livro para vocês. Eu vou dar uma parada um pouco na Bíblia para eu ler esse livro. Que é a história, esse livro conta a história da Bíblia. Conta tudo, é conhecendo a Bíblia, é um jeito da gente conhecer a Bíblia. A gente, muitas vezes, sem entendendo o que está escrito nesse livro aqui, ó, a gente compreende melhor a Bíblia. Vou passar para vocês essa leitura depois. Palavra do Senhor, graças a Deus.